Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos aqui com um episódio novo, com alguém aqui com a gente, testemunhando, falando pra gente sobre Cristo e tem sido uma mesa de unidade, de comunhão, de testemunho, tem sido muito bom. E antes de a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer mais uma vez o meu convite para você, dia 11 de novembro, Conferência Jesus Cop 2023, vai ser em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. Logicamente, vagas limitadas, então corre fazer sua inscrição, trazer toda a sua galera, vai ser um dia inteiro a gente ali mergulhado junto na presença de Deus. E olha só, para esse episódio eu tenho aqui ao meu lado Arthur Marques. E aí, Dô, beleza? Pronto para mais uma aí? Pronto, vamos aí. Então vamos embora. Animado. Pro episódio de hoje. Meu amigo Gabriel Peck. Prazer. Oh, que honra, Prazer cara. estar aqui. Tudo bem? A honra pra mim estar podendo compartilhar, contar o que Jesus está fazendo na minha vida. Cara, que demais. E espero que seja um tempo abençoado, um tempo de mesa, né, de comunhão, Sim. de bênção. Muito bom, muito bom. Obrigado. Até agradecer a galera aqui da IBA Atitude aqui no Rio. Nós estamos aqui no Rio, né? Você viu que a gente não está no nosso estúdio, né? Mas estamos aqui emprestamos, estamos no estúdio do pastor Josué Valandra, aqui invadindo. Eu sei que ele está lá em Israel e nós estamos aqui, né, nos estúdios dele. Tem sido muito bom. Obrigado ao pastor, obrigado a toda a galera, os pastores, todo mundo que nos ajudou a fazer acontecer aqui. Então nós estamos aqui no Rio, seu território. E você é daqui do Rio mesmo? Então, eu nasci numa cidade daqui do Rio, em Petrópolis, na região serrana. Mas, muito novo, eu vim morar no Rio com meus pais, com 10 anos, por conta do Vasco. Que eu cheguei no Vasco com 8 anos de idade. É mesmo? Com 8 anos, e a gente ficava subindo e descendo a serra todos os dias. E dava quanto tempo? 1h15, 1h20, todos os dias. dia. Só que a gente saía na hora do almoço e voltava só 9, 10 horas da noite, porque eu jogava campo e futsal, né? Então a gente ficava quase o dia todo lá em São Januário, porque eu ia pro campo e depois voltava e já lanchava e já ia pro futsal. E daí minha mãe preparava a janta para mim dentro do carro. E aí eu voltava para Petrópolis jantando, aí dormia no carro e daí eu tinha que acordar cedo porque eu ia para a escola e depois tudo de novo. Aí na hora do almoço minha mãe me buscava, eu almoçava dentro do carro já indo pro treino. E isso aí todos os mesmo? dias. A gente fez isso durante 3 anos. Cara. E Você quer acreditar. E era sua mãe? minha mãe e meu pai. Sim. Meu pai trabalhava ali na Reduc. Revezavam ali. E aí a gente era caminho, quando desce a serra, era onde meu pai já trabalhava, a gente já fazia o retorno, buscava o meu pai. E aí ia nós 3 pro treino. Todo dia? Todo dia. 3 anos? Sim, Cara, que legal. muito fera. É muito bom, né, cara? Você vê... e isso é pai, né? Isso é pai. mãe, né? Isso é. Sim, sou muito grato aos meus pais por tudo que eles fizeram. Abdicaram da vida deles para viver o meu sonho e graças a Deus se tornou realidade. Legal. Aí depois de 3 anos, o que mudou? Então, depois de 3 anos, eu não sabia, fui saber há pouco tempo que meus pais perguntaram para os diretores lá do Vasco se valia a pena a gente ir para o Rio mesmo, se valia a pena depositar mesmo essa... Porque eles abdicaram de tudo, né? Eu tenho 2 irmãs também mais velhas e os diretores falaram, não, vale a pena, ele tem talento. E a gente sempre confiou muito em Deus também, eu e minha família, eu e minha mãe principalmente. Então, eles largaram tudo lá em Petrópolis e depositaram tudo no meu sonho. E, como eu falei, graças a Deus se tornou realidade. Então, depois de 3 anos, eles se mudam. Vocês todos se mudam Pro Rio. Tá próximo do... Isso, a gente começou morando ali perto do Norte Shopping. Quem é do Rio, carioca, conhece bem esse shopping. Conhece, ok. E era mais perto de São Januário, dava em torno de 15 minutos, então ficou muito mais fácil, até por conta da escola, de eu ter tempo para estudar, de eu ter tempo para fazer o treino, me dedicar mais. Então foi muito importante essa mudança assim de Petrópolis para o Rio. Entendi. Muito legal. Eu tô até com uma camisa aqui que eu ganhei, meus amigos. Olha aqui. É muito bonita, legal. É bonita demais. Ó, tá cheio de vascaíno lá, viu? Pô, Família saudações Desascope. vascaínas. Cheio de vascaíno. Pessoal que muda do Rio pra Não lá, sei o que tá acontecendo. tudo Vasco. Muito legal. E então, cara, você tem 14 anos 14 anos de de Vasco. Vasco? Muito tempo, né? Cara, que incrível. E é raro, né? Sim, como esses dias eu tava parando para pensar, não sei com quem eu tava conversando, que o futebol a gente tem que abdicar muito das coisas, né? Desde criança a gente abdicou muito.
E eu tava parando para pensar que desde quando eu tô lá com 8 anos de idade, quando eu cheguei, só eu que virei profissional, assim, no Vasco, sabe? Então, tipo, é uma batalha muito grande. E eu agradeço muito a meus pais, a minha família e principalmente a Deus, porque Ele que me sustentou em todos os momentos, porque existem grandes dificuldades durante o nosso processo, né? Então, eu agradeço muito porque realmente minha família e Deus que me ajudou a eu realizar esse sonho. Sim. Legal. Como é que é a sua história com Jesus? Você já me falou da sua mãe já ser alguém que está na igreja e tal, com fé, e você nasce nesse contexto, mas como é que é a sua história? Como é que foi o seu encontro pessoal com Cristo? Então, eu nasci na igreja com a minha mãe, né? Minha mãe se converteu e quando eu nasci, ela todos os dias ela dizia que me levava junto com ela. Porque eu sou meio que o xodó, né? Porque minhas irmãs já têm 30 e poucos anos, eu são tenho uma diferença grande. eu tenho 22, então é uma grande diferença. E minha mãe me levava com ela e eu fui crescendo ali dentro da igreja, porque minha mãe é muito ativa dentro da igreja lá em Petrópolis. E eu fui crescendo ali, fazendo amigos ali dentro da igreja e fui crescendo ali no lar cristão, né? Que é muito importante. E fico muito feliz porque a igreja lá acolhia bastante minha mãe, me acolhia bastante. Então era, tipo, eu chegava na igreja às 10 da manhã, às vezes, e saía 11 da noite. Então eu ficava quase o dia todo lá brincando. As tias adoravam. Só que elas falavam que também eu fazia muita bagunça. Que eu sempre fui muito agitado assim e não podia ver nada no chão que eu já queria chutar, então. E fico muito feliz. Qual igreja era? É a Igreja Vitória de Petrópolis, Igreja Pastor Vitória. Vladimir. Legal. E aí eu fui crescendo, só que aí quando a gente se mudou pro Rio, a gente ainda demorou assim para encontrar uma igreja, sabe? Minha mãe principalmente, que eu ainda era um pouco novo. E a gente foi buscando, foi quando a gente encontrou a IBA. E em 2022, em março, eu me batizei, ano passado. E foi um momento muito especial para mim, porque eu precisava tomar esse passo, sabe? De me batizar, entregar minha vida realmente para Jesus, porque eu vejo muitas pessoas hoje no clube, eu converso com muitos jogadores e às vezes eles falam sobre o tempo. Ah, eu ainda não estou preparado. Ah, eu acho que ainda não é o tempo. Ah, eu ainda estou fazendo algumas coisas erradas, enfim. E você precisa dar esse passo de fé, sabe? Você precisa dar esse passo do batismo. E quando eu dei esse passo foi muito importante porque eu me posicionei e eu comecei a buscar mais e comecei a ter meu tempo com Deus e comecei a ver realmente como é ter uma vida com Deus, sabe? Uma vida no secreto, no meu quarto, buscando Ele, só eu e Ele, sabe? Intimidade, né? Sim, a intimidade com Deus é algo incrível que às vezes eu tento passar para as pessoas, mas eu falo, é só você e Deus. Não... Tem que experimentar. Sim, você tem que experimentar isso que a gente vive assim, que a gente busca, sabe? Então, eu creio que... E eu sempre falo, sem Jesus não tem como. Mas quando é que foi essa virada, assim? Quando é que você compreendeu? Porque é muito comum, eu também sou filho nasci na igreja, meus avós e tal, mas sempre tem aquela virada de chave e fala, entendi, agora é o meu Deus, né? Era o Deus da minha mãe, agora é o meu Deus. Ah, sim, é um processo, né? Eu acho que todo mundo tem um processo, mas é aquilo, às vezes eu ficava meio morno, sabe? Um pouco aqui, um pouco ali. E Deus sempre me estreitando, porque eu sinto que eu sou um escolhido por Deus, sabe? Porque é uma paixão imensa que eu tenho por Ele. Só que eu ainda não tinha descoberto como buscar, como entender. E foi quando realmente eu me interessei e vi que eu precisava buscar mais. Eu conhecia, só que não tinha essa intimidade, sabe? Entendi. E eu sempre quis ter essa intimidade com Deus, porque é muito importante você conhecer mais dele, sabe? Porque você tem experiências com ele, você conhece da palavra e sempre foi ele que me sustentou, sabe? Nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha carreira. Por mais que eu buscava, às vezes, como eu falei, ficava meio aqui, meio ali, às vezes não entendia muito, mas sempre no secreto, no meu quarto, era ele que estava comigo, sabe? Era para ele que eu chorava, que eu entregava tudo, porque
nós somos totalmente dependentes dele. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, eu acho que mudou tudo, sabe? Meu jeito de pensar, meu jeito de ver as coisas, meu jeito de agir, porque eu creio muito na sua postura, que as pessoas olham muito para a sua postura. E o que eu mais quero todos os dias, o que eu mais luto é cada dia mais estar mais me parecendo com Jesus, sabe? bom. Todos os dias buscando mais e querendo me parecer mais com Jesus. Muito bom, muito legal. Então, a sua virada de chave foi principalmente nessa vida secreta, né? Essa vida de comunhão com Deus. Isso é muito legal. Agora, você citou um negócio interessante, né? As pessoas têm realmente essa parada, né? Não, eu não estou pronto para batizar, Sim. né? Às vezes a pessoa até vai mais longe, alguns de... Não, eu não estou pronto para ir na igreja. Ir para a igreja, né? Alguns falam, eu estou fazendo umas coisas erradas, eu não posso ir para a igreja. Ou alguém fala, olha, ainda não estou pronto para batizar. E é muito doido, porque seria mais ou menos assim, a pessoa dizendo assim, né? Eu preciso me limpar para ir tomar banho. Né? Ou eu estou esperando eu dar uma melhorada, né, de saúde para eu ir no médico. Sim. Né? Não, exatamente para isso você vai no médico, porque você está mal. Sim. Ou exatamente porque você vai tomar banho, porque você está sujo, né? E eu acho que o pré-requisito para o batismo ali é você verdadeiramente crer em Jesus. É. Você crê que ele é o Salvador É sobre isso. e você vai entregar a sua vida a ele? Beleza? Então vai, cara. E aí depois disso, esse processo de santidade, de santificação, de mudança de vida vai acontecendo, né? É claro, não, ainda não sei se eu creio. Mas beleza. Aí realmente é uma dúvida para você saber se vai batizar. Agora, não é porque eu ainda não venci tal coisa? Não, cara, tem que ir. E é com Jesus, né, que vem. É ele que vai te ajudar, né? E é interessante essa fala porque ela também denuncia um pouco essa questão que a gente denuncia duas coisas na minha visão assim um pouco. Denuncia talvez como nós temos revelado Jesus para as pessoas e denuncia esse entendimento talvez cultural a respeito do que é a vida com Jesus e tal. Por quê? Eu não estou pronto, na verdade ela está falando assim, eu não estou pronto para deixar quem eu sou, não estou pronto para essa regra que eu vou ter que viver a partir de agora. Mas é isso, né? Viver com Jesus não é mais sobre uma regra, é sobre conhecer aquele que te dá a vida verdadeira. Então, eu não estou pronto para isso, é você falar, eu não estou pronto para a religião. E aí tá tudo bem. Agora, não tem como você não estar pronto para Cristo, né? Porque é uma nova vida. E denuncia muito a forma que a gente está apresentando Jesus, Exato. né? A gente fala, como é que a gente está apresentando Jesus? Será que a gente está apresentando ele como se fosse um remédio amargo, né? Então, às vezes, a gente está vivendo a vida com Jesus, é mais ou menos assim, né? Quer? É bom, então vai para o inferno, né? Então, fica... Ou a gente está apresentando ele como a delícia das delícias. Sim. O prazer, né? O criador de todo o prazer. Sim. Então que você vai ter uma vida abundante com ele, né? E aí você toma aquele, né? E as pessoas percebem a sua satisfação nisso, né? E aí elas vão querer. Sim, é sobre... Não importa como você vai até ele, né? Porque ele te limpa, ele te purifica, ele te dá novas vestes, sandálias. Tem uma passagem que eu gosto muito que tá lá em Lucas 15, que fala do filho pródigo, né? Que fala sobre isso. Não importa como você vai até ele. Ele tá te esperando de braços abertos. Tu vê, o filho foi lá, fez o que fez no mundo, né? E se lembrou que na casa do pai ele tinha tudo. Então, é muito importante você saber que a vida com Deus é isso, sabe? Ele te dá o amor, né? A graça dele, né? Que mesmo a gente sem merecer, nos alcança todos os dias, né? A misericórdia dele, né? Que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Então, não tem preço. E outra parábola que eu gosto muito é da ovelha perdida. No mesmo capítulo. Que Jesus vai falar, né? Para os seus discípulos, para o povo ali, que 99 justos e um que se arrepende, que vai haver mais alegria nos céus, né? Quando um se arrepender. Então, essa é a vida com Jesus. Jesus fica mais feliz com aquele que se arrepende e vai até ele, né? Porque nós somos totalmente dependentes dele. Totalmente. E o que mudou para você? O batismo, esse compromisso real, agora uma vida de maior intimidade, conhecendo. O que mudou para você aí na sua vida profissional? Você sente mudanças na sua vida profissional a partir disso? Sim, claro, porque Jesus é o meu, estilo de vida, assim, né? Eu quero me parecer com ele, então
Eu creio que Deus me deu o dom de jogar bola, então eu creio que no trabalho é onde eu tenho que mostrar minha postura, que realmente eu tô vivendo uma vida com Jesus, sabe? Para que eu possa alcançar novas vidas. Então, claro que mudou bastante e é como eu falo, a graça dele nos alcançou, então tudo que eu faço é para a honra e para a glória do nome dele, sabe? Então eu procuro no meu trabalho, no meu dia a dia, sempre, como eu falei, me parecer mais com Jesus para que eu possa ganhar vidas para ele, sabe? E as pessoas verem Jesus em mim. Isso não tem preço. Quando você vê um amigo abatido e você chega lá com uma palavra de conforto e ele fala, cara, Jesus te usou para falar comigo. Eu acho que falar de Jesus é muito bom, né? Muito bom. Eu fico muito feliz quando eu falo de Jesus. Então, eu creio que é isso. Quando você entende realmente, você vive uma vida com ele em santidade, buscando ele no secreto, ele vai te usar, sabe? No seu meio de trabalho e sempre para a honra e para a glória do nome dele. E quais são oportunidades que você tem no seu contexto de pregar Jesus, assim, né? Eu sei que você acabou de dizer, né? Algum amigo ali, companheiro abatido, tal, você tem essa oportunidade de... Mas em campo, nas entrevistas, quais são as oportunidades que você tem, assim? Sim, então, eu tenho uma experiência muito linda desse ano, que foi Vasco e Palmeiras no Maracanã. Eu vi no Instagram que os ingressos estavam quase todos esgotados e eu falei, esse jogo é um grande jogo para eu exaltar o nome de Jesus. E dentro do ônibus eu vou escutando meu louvor e me veio uma confiança muito grande, sabe? Eu conversando com Deus ali e eu senti muito que eu ia fazer um gol nesse jogo. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um gol pro Senhor hoje, eu vou exaltar e glorificar o Teu nome. Todos que estão ali vão ver isso. E eu fui pro vestiário e falei, Senhor, como é que eu posso te exaltar na comemoração do meu gol? Eu fiquei pensando, até que veio na minha mente a Libras. E veio na minha cabeça, logo quando eu pensei em Libras, veio, Jesus ama você. Eu já fiquei toda arrepiada, eu peguei meu celular, botei no Google como faz Jesus ama você em Libras. Legal. Aí eu fiquei lá na minha cabine, lá no vestiário, treinando, sozinho, todo mundo me olhando assim, né? Falando, caraca, o que é isso e tal. Esse ritual aí. E aí... E aí... Como que é? Assim, ó. Legal, E legal. aí, assim que sai o gol, E você fez o gol? fiz o gol, eu já corri assim, só que antes eu, parei assim, olhei pro céu, fiz assim, falei, caraca, Deus, tu é maravilhoso. E aí eu já corri na câmera e já fiz, e graças a Deus eu creio que alcançou muitas vidas. Sim. E como eu te falei, é tudo pra honra e pra glória do nome dele. Muito bom. E assim, a questão do jogador, eu percebo que há todo um estigma, né? Há toda uma... você pensa no jogador, né? No boleiro. Então, as pessoas têm uma ideia, né? E eu acho que com o seu estilo de vida, você pode chocar, né? Porque você vai fazer coisas que é o inverso, né? Sim. Daquilo ali, né? Que estão esperando que o jogador faça, a forma dele viver, né? Eu acredito que ele seja uma grande pregação também, né? Então, como eu falei, vai muito da sua postura, sabe? De como eu me comporto nas situações. E como eu falei, é aquela paz que não que supera qualquer entendimento, sabe? É sobre você estar em momentos difíceis, mas você saber que quem está no controle é Deus. E você ficar em paz, conseguir dormir em paz. Eu acho que isso é uma grande mudança, assim, que eu falo que não tem preço, sabe? A paz que eu sinto, independente da situação. Eu gosto muito de falar também daquela passagem do barco que os discípulos ficam e Jesus dorme sobre as tempestades. Jesus dorme sobre tudo. E ele tem o poder de acalmar a qualquer momento a tempestade. Muito bom. E quando Pedro pede para Jesus para ele andar nas águas, né? E ele vai andando sobre as águas, só que a partir que vem os ventos, a tempestade começa e ele começa a dar os olhos para isso e tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Então eu pego muito essa passagem para quê? Para nunca tirar os olhos de Jesus e estar sempre buscando Jesus todos os dias. Muito bom, Isso é muito muito bom. legal. Ainda mais, é isso que você está falando, ainda mais quando a gente está na frente, por exemplo, de um jogador de 22 anos. Né?
Sim. que está ali na idade onde todo mundo espera que você vai realmente fazer o Sim. contrário. Agora, você estava falando e você falou sobre esse dia do gol, que foi muito legal. E Ainda mais no dentro... Palmeiras, né? É sempre Não, muito cara, legal. eu quase dei um glória a Deus aqui de novo. Assim, Tem sabe? problema. Não, eu sou corintiano. Eles são Paulino. Então, no Palmeiras No precisa Palmeiras, realmente cara, maravilhoso. trazer sempre isso. Mas assim, isso foi muito legal. Mas e dentro do clube hoje, assim, né? Porque você é o cara que nasceu ali dentro, né? Sim. Basicamente. Como é que é para você ali hoje? Você consegue ter essa voz com a galera? Você consegue falar de Jesus ali? A galera para te ouvir? Isso, ser da casa é melhor, é pior? Como é que é? Então, eu já crio um respeito pelo tempo que eu tenho dentro do clube. E quando eu me posiciono realmente e vivo me parecendo com Jesus todos os dias tentando, eu acho que isso muda a visão dos meus companheiros, sabe? E como eu falei, no vestiário rola muitas conversinhas e tal, mas quando eu chego presente, é o respeito, sabe? Eu acho que eu ganhei esse respeito Isso é por muito eu ter legal. me posicionado, Que sabe? legal. Então isso não tem preço. E eles me ouvirem, às vezes eles estão passando, como eu falei, por alguns momentos difíceis, não só no futebol, porque... Na vida pessoal, né? Sim, às vezes as pessoas veem o jogador como... ele só joga bola, futebol. Não, a gente tem uma vida, a gente é ser humano também, sabe? Então, muitos passam dificuldade fora dali também. E eles me procurarem assim porque sabem que eu posso ter uma palavra de conforto, sabe? Ser usada ali por Deus. Então, isso não tem preço. E, Que legal. parece que Deus mesmo vai te mostrando tudo, sabe? Porque eles vêm te procurar, ou às vezes eu começo uma conversa nem falando de Jesus e vira. Aí a gente começa a conversar de Jesus, sabe? Então eu acho isso muito incrível e eu creio que Jesus está alcançando muitas vidas lá no clube. Que legal. Eu acho que isso é uma grande chave, até isso para todo mundo, né? Para jogador ou para qualquer profissão, porque tem essa pergunta, né? Como que eu prego Jesus para o ambiente que eu estou todo dia? Né? Porque uma coisa sentei do lado de alguém no avião, você vai ter uma oportunidade ali, não sei. Agora, ir para minha família ou para o meu ambiente de trabalho ou para minha faculdade, minha escola, né? Como que eu prego Jesus? E eu percebo que é isso, você primeiro precisa se posicionar, todo mundo tem que saber que você é cristão. Aí, segundo, uma conduta. Você tem essa conduta ali, né? Então, todo mundo tá lá de conversinha, você não tá. Né? Todo mundo tá indo em certos lugares que você não vai. Então, beleza. E em alguns momentos vão até te criticar por causa disso. Mas, quando chega o dia mal para as pessoas, quem elas vão procurar? É isso aí. Não vai procurar sobre o amigo isso. de balada. Né? Não vai procurar o cara da zoeira. Ele vai chegar lá, chamar de canto o crentão e falar, cara, tô passando isso com a minha esposa, tô passando isso com a minha namorada, tô passando isso com a tal situação, Sobre isso. financeiramente, tive um diagnóstico, você não ora comigo, você não tal, quero um dia lá na sua igreja. E ali vai chegar a oportunidade. É só você ficar ali posicionado, esperando. É o que você tá falando. E aí toda hora, você tá conversando, vem. E Tá conversando, vem. é tão incrível porque eu vejo que as pessoas se aproximam mais, sabe? Porque elas querem conversar, elas querem ouvir, sabe? Eu sinto que eles estão sedentos por ouvir algo de Deus também, sabe? Mas é sobre isso também, né? Largar as coisas do mundo para viver realmente para Você revela. Jesus. E lá no grupo tem mais cristãos? Tem. Tem eu, tem o Léo Pelé, o zagueiro, Uhum. o Jair, e tem o House, e tem uns que a gente tá buscando, São Jesus está semi-cristão. alcançando. Tá legal, tá Legal, no que legal. A caminho. gente faz célula lá, todas as concentrações com o pastor Léo. É mesmo? E é muito que legal. incrível, tem alcançado muitas vidas. Eu sou fruto também dessas células. E agradecer aí a vida do pastor Léo, que Tem dedicado a sempre isso. se É muito dedica legal. muito pelas nossas vidas, sabe? Sim, agradecer demais, pastor Léo, que abriu essa oportunidade pra gente, fez contato com o PEC, com o Pedro, com todo mundo aí. Pastor pra gente Léo, poder obrigadão. gravar. É isso aí. E então, aí toda a concentração, vocês procuram se Célula. reunir ali. O pastor Léo traz uma palavra e quando é fora assim, normalmente eu dou uma palavra ou o Léo dá uma palavra, o Jair, os seguranças também participam. Legal. A gente tenta englobar todo mundo mundo da porque equipe. é vida, né? E aí você faz o convite pra todo mundo. Sim. E aí quem quiser, vocês pegam um quarto lá. Isso. Aí normalmente é no meu quarto quando a viagem é fora, mas quando a gente concentra aqui no Rio, a gente tem uma salinha exclusiva já
pra gente Ah, fazer legal. nossa célula. Legal. Que legal. Quando for lá em Bragança, Você vai lá dar uma você me palavra avisa. pra gente. Só que assim, eu não sei se eu vou ajudar ou atrapalhar. Nada. Vai ser bênção Vai ser demais. Vai ser muito bom, legal. Agora, eu ia te perguntar, essa semana teve um vídeo que emocionou todo mundo, né? Um negócio, assim, muito marcante, né? Pra quem não acompanhou. Como que é o nome do Gui. garoto? O Gui. Guilherme. O Gui, um garoto estava em coma, né? Induzido durante 16 dias. E aí já emocionou muito o vídeo dele encontrando, né, a mãe correndo lá sim. pra vê-lo, porque ele acordou, saiu do coma, graças a Deus. E aí é um vascaíno, né? Roxo, né? Muito vascaíno. E aí, como é que foi assim? Como é que você... Porque no vídeo o Peck vai lá e visita ele, foi muito emocionante. Mas como é que você acabou indo lá? O que aconteceu? Então, a mãe dele já tinha me mandado uma mensagem antes dele ir pro hospital. E um videozinho dele falando que era meu fã, que o sonho dele era entrar comigo em campo. Legal. Só que o nosso Instagram é muita mensagem, sabe? Sim. E eu não tinha visto. Só que esse vídeo dela em coma, quando ele saiu do coma, eu acho que explodiu pro Brasil, pro mundo todo, né? Se não me engano, foi 7 milhões no TikTok. Então, Coisa assim. Só tem um número aqui. E aí eles viram no Instagram do Gui que ele era muito meu fã, os torcedores vascaínos. E aí começaram a me marcar. Aí só aparecia isso no meu Instagram. Eu falei, poxa, eu vou clicar pra ver. Aí Marcando você nesse vídeo dela encontrando. Não, num vídeo dele que eu tinha Falando. feito pra ele. Eu já tinha feito um vídeo pra ele e eu não sabia da história. Entendi. Porque lá no clube eles pedem vídeo toda hora pra gente fazer. Só que não conta a história. Ele fala, ó, Sim, faz um fala, vídeo faz aí ele pro pro Gui. Guilherme, Uhum. entendeu? Uhum. Aí eu fiz o vídeo, só que eu não sabia. E aí ele tinha postado o vídeo no Instagram dele. E aí eu fui ver a mãe dele... Aí eu fui no Instagram da mãe dele que tava postando o vídeo e cliquei na mensagem. Aí eu vi a mensagem dela, um texto que eu me emocionei, porque ela falou assim... Vou resumir. Ela falou... nós somos muito fã pelo seu futebol, mas principalmente pelo homem de Deus, temente a Deus que você tá se tornando. mesmo, cara. E isso pra mim, tipo, foi o mais importante, sabe? Porque não é sobre jogar bola, é sobre Deus, sabe? Quem Ele é. Então, quando ela falou isso, eu falei, caraca, que legal esse texto. E aí eu fui ver o vídeo, pô, me emocionei ele todo de Vasco falando. E aí eu fui procurar saber mais. E daí eu mandei mensagem pra ela e falei, poxa, me perdoa, mas de eu estar vendo a mensagem agora, porque eu acho que já tinha umas 4 semanas que ela tinha mandado. E aí ela falou, não, eu entendo e tal. E aí ela falou, o sonho dele é entrar contigo em campo. Eu falei, poxa, que legal. Só que, sabe, não consegui, tipo... Meu coração começou a queimar. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse menino. Eu tenho que ir lá no hospital. E aí eu falei, poxa, será que vocês me autorizam a ir no hospital? Mas eu não quero que fale com ninguém. Eu só quero realmente conhecer o Gui. Conhecer a história dele e a história de vocês. E ela falou, pô, vai ser uma honra. Ele vai ficar emocionado. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu saí do meu treino e fui direto. Aí foi até um vídeo que eu fiz, até postei. A reação dele. Sim. E eu falei, eu tinha marcado de almoçar com o Figueiredo, que também foi logo após. E aí eu falei, mano, fica aí, mano, deve ser uns 30 minutos e tal, eu vou conhecer, porque ele ainda tá no processo. De Falei, recuperação, poxa, né? não, fiquei lá mais de 2 horas, É mesmo. não consegui ir Coitado embora. do Figueiredo. E aí a gente ficou conversando, e aí eu falei, poxa, Figueiredo, vem aqui também e tal. Aí ele foi lá também, o Gui ficou muito feliz com o Figueiredo. E foi uma bênção, assim, a gente conversou bastante, a gente brincou, eu vi ele jogando o joguinho que ele gosta, o Mario Kart, e aí a gente ficou conversando, e ele só falando de Vasco, falando que... Aí me convidou pro aniversário dele. Cara, que legal. E aí, no final, eu senti, a gente orou junto, sabe? E tava até o pastor deles lá, eles também são muito tementes a Deus. É mesmo? Creem na cura do Gui, a gente crê muito na cura do Gui, porque nosso Deus é um Deus de milagres, né? Diversos milagres que Deus já fez, né? Que a gente vê na Bíblia. Sim. Então, a gente crê muito no milagre do Gui. E a gente orou por ele lá e foi muito emocionante. E eu peguei um amor, um carinho por ele inexplicável, assim, que eu fui no sábado e no domingo eu já falei, eu tenho que ir aí de novo, tô com saudade dele. Ela, cara, ele só fala de você o tempo todo. E aí eu voltei lá domingo, aí fiquei lá mais 3 horas brincando com ele, rindo. E
de novo ele, tu vai no meu aniversário, né? Eu falei, claro, e tipo, eu creio que Deus uniu a gente ali, sabe? E fiquei muito feliz, muito emocionado, porque ele é uma criança muito especial, ele é um anjo, assim, uma luz, sabe? Ele me deu forças, assim, também, sabe? Com o carisma dele, sabe? Dele lutar todos os dias pela vida e eu chegar lá e ver um sorriso no rosto dele, sabe? Até emociona aqui, porque é incrível, né? Às vezes a gente reclama de tão pouca coisa e a gente vê um menininho lá, pô, todo Lutando feliz, pela lutando vida, pela né? vida todos os dias e sorrindo, brincando. Então isso não tem preço e eu tô muito feliz porque amanhã ele vai lá no CT ver É? nosso treino. Ele vai. Já É porque eu vi que ele agendamos. teve Legal. alta Sim, ontem, anteontem. É. E vai ser uma benção que eu já tô com saudade dele. Hoje ele já me ligou. Ele ligou? Aí a gente conversa um pouco por FaceTime. E tô muito ansioso para amanhã porque realmente eu peguei um carinho, um apego por ele muito grande. Legal. E eu acho que quarta que vem ele vai abrir o culto em Itaguaí lá. E aí, se Deus quiser, eu vou tentar ir para estar presente com ele nesse momento que vai ser muito importante. Cara, eu lembro que eu vi o vídeo e a vozinha dele Não, falando é. PEC é muito legal. Muito legal. A vozinha dele me quebra. PEC! Nesse dia, no Meu domingo, amigo, PEC. no domingo eu falei, Gui, o tio Peck vai embora, tá bom? Aí ele fez assim, não. Aí eu falei, não Como é faz que vai? assim com o tio Peck. E teve um vídeo também dele falando a escalação do Vasco. Aham, né? eu Aí, vi. E o meu amigo? Gabriel Peck. Ele é muito fofo. Cara. Realmente, como eu falei, eu peguei um carinho, uma paixão por ele muito grande. Cara, que legal. Que legal. E sabe uma coisa que eu acho legal disso que você tá contando pra gente? E eu percebo, eu gosto muito, eu já falei algumas vezes, eu gosto muito, eu acompanho a NBA, né? E eu percebo que várias vezes eu vejo jogadores tratando o ser jogador, a NBA, como um meio para uma outra coisa, para poder tocar na vida das pessoas, para poder servir, para poder servir a cidade e tal. Então é isso, né? Sim. É tipo assim, é o futebol legal, é importante e tal, sua profissão, mas ele é um meio, né? Sim. Para uma coisa muito, que realmente muito importa. grande, muito maior do que o futebol. E né? às vezes a gente pode olhar assim e pensar, tipo, o Peck lá foi um gesto simples assim, sabe? E que mudou a vida do Gui, sabe? De uma família. De uma família, sabe? Então, que mais jogadores, mais pessoas possam ter esse carinho, esse contato, porque realmente muda, sabe? Eu fiquei impactado assim, tipo, emocionado, tinha horas que eu não conseguia nem falar. Eu não sabia. Às vezes a gente também não sabe o que a gente pode fazer, o que pode mudar na vida da pessoa, sabe? Sim. Então, como eu falei, fiquei muito emocionado e espero poder retribuir todo esse amor e esse carinho, sabe? E assim, ó, eu te digo algo aqui, você vai poder confirmar para mim, tenho certeza. Ele abençoou muito mais sua vida do que você a dele. Sem dúvida. Entendeu? Todas as vezes que você vai servir alguém que parece estar precisando, quem sai transformado é a Sem gente. dúvida. Entendeu? É a gente que sai de lá mais quebrantado, é a gente que sai de lá mais. Então, você está falando aqui inspirado, né, por Sim. alguém que está lutando pela vida, grato, com sorriso e tal. Então, eu acho que é isso. Tipo assim, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele. Né? Foi bem demais agora. Realmente, eu que saí de lá transformado assim, sabe? Pelo amor, pelo carinho e principalmente pela alegria dele, sabe? Não tem preço. Muito legal. Que legal. É demais. Até quando você falou do jeitinho que ele fala e tal, me veio uma pergunta, né? Por que PEC? É seu nome, sobrenome? Então, o PEC era o clube lá de Petrópolis que disputava a Liga Futsal. Só que quando eu cheguei no Vasco com 8 anos, tinha muito Gabriel. E aí o diretor Febre de gostava de anjos. PEC. E ele gostava de PEC do time, porque o time realmente disputava a liga e era bem conhecido. E aí toda vez que eu chegava lá, ele, e o PEC, como é que tá? Aí foi pegando PEC, aí não tem mais como tirar. Pô, e é bom, hein? É bom, né? É legal. Marca, É né? legal? Gabriel Peck. É bom, pô. É bacana, é diferente, né? diferente. Porque você falou Gabriel, né? Muito legal. Que legal. E você estava falando, né, de tipo, depois desse encontro com Jesus e cada vez mais de intimidade, aprendendo a conhecê-lo mais e mais e tal. Você até falou, né, de como você consegue navegar as dificuldades. E o Vasco passou um período bem difícil, né? De ter caído e Sim. depois já ter
te dá alegria de subir, tá passando por um momento difícil, isso tudo ajuda nesses processos. Porque você é o cara que esteve sempre ali acompanhando todo o processo, né? Sim, sem dúvidas. Como eu já havia falado, é sobre a paz, sabe? E sobre entender que ele está no controle de tudo, independente. E o que eu tiro para mim também, pessoal, é que sempre nesses processos Deus quer nos ensinar algo. E eu aprendo muito, sabe? E tento sempre estar disposto a aprender, ter um coração ensinável, sabe? Então, eu creio que é sobre isso. Além de eu saber que ele está no controle, é sobre também ver o que eu estou vivendo ali e tirar o que eu possa aprender, porque eu creio muito que Deus está me ensinando algo, sabe? Sim. E eu acho assim, o esporte é uma coisa muito bacana para a vida, né? Eu acho que todas as crianças, todo mundo tinha que estar sempre envolvido em esporte, não profissionalmente, vai ser para alguns, mas porque é um grande ensinamento, né? Porque não tem como ganhar tudo, né? Sim. Não tem como ganhar sempre, né? E ainda mais o futebol, o esporte coletivo, que você pode arrebentar. Se verdade. lá atrás falharem, por exemplo, né? É coletivo, né? Sim. Não depende só de você. Você tem outros 10 jogando. Ou às vezes vocês jogam muito e o outro time jogou melhor ainda. Não tem o que fazer, né? E essa é a vida, né? É a vida. A vida é assim, né? Você não tem, não existe ninguém que vai ganhar todas e que vai. E é um grande aprendizado sempre, né? Sempre, sempre. A derrota, eu acho que às vezes ensina até mais que a vitória. É verdade. Então, é como eu falei, é sempre estar disposto a aprender, sabe? Com tudo que estiver acontecendo ali no momento. Na derrota, na vitória. É glória a Deus nos dois. Isso aí. Deus, os dois. E você sempre, você saiu da base e tal, na base você também chegou a se destacar? Pegou seleção, alguma coisa assim? Sim, então, na base eu sempre fui destaque, assim, da minha categoria, com outros meninos, claro. E sempre fui muito falado, assim, só que peguei seleção brasileira sub-20. Que legal. Só que eu tinha um problema que eu sempre fui muito franzino e menor, entende? E quando eu era mais, tipo, 10, 12, 14, 15 anos, eu até conseguia me sobressair. Mas quando foi ali sub-17, sub-20, começou a ficar mais difícil, porque o sub-20 você pega 3 gerações. Na minha, que eu sou 2001, eu pegava 2001, 2000 e 99. Não. Então, tipo, 99 já tinha 20 anos, enquanto eu tinha 17 para 18. Então, no futebol faz uma diferença ali na base ainda, sabe? O desenvolvimento do corpo. É. Né? Físico, né? Cada um tem um desenvolvimento. Então, o meu desenvolvimento era um pouco tardio, sabe? E eu passei por um processo muito difícil. E foi na virada de chave do 17 pro 20, quando eu fiz 18 anos. E uns amigos meus já subiram pro 20 jogando de titular. E eu era o destaque no sub-17, era o camisa 10, só que subir não tinha espaço para mim no sub-20. Porque, como eu falei, são 3 gerações. E aí foi a Copa RS, que era a geração do sub-20. Eu não fui chamado, não fiquei na lista, então fiquei no Rio, treinando. E aí teve a Copa São Paulo e eu não fui chamado em janeiro. Não. E aí foi esse momento que eu dei uma caída assim, tipo, meus pais também ficaram preocupados, sabe? Tipo, a gente largou tudo. E o sub-20 é normalmente a categoria mais importante, assim, porque é onde tu dá o teu salto pro profissional. Sim. Se tu se destacar muito, tu vai pro profissional. E nesse ano de 2019, o ano começou muito difícil. E até o pastor Josué, o Léo, fala muito comigo que um jogo muda a sua vida. Então, entrar todos os jogos para dar o seu melhor pro Senhor, primeiro, mas dar a sua vida dentro de campo. E teve um jogo no Sub-20, Vasco e Flamengo, na Sport TV, que na base alguns jogos eram transmitidos, era muito difícil. E era uma alegria, né? Passar na TV, a família ver. E nesse dia, o titular da posição do Sub-20, ele não viajou porque passou mal. Aí, eu era o terceiro reserva. E aí, o segundo se machucou. Ou passou mal também no hotel. Passou mal. O titular se machucou no treino, não viajou. Aí foi o reserva. Entendi. E fui eu de reserva. E aí, o titular que ia ser, passou mal no hotel. E aí, o treinador falou: eu não quero mudar muito o esquema tático, então, como o PEC tem a mesma característica do que ia começar jogando, eu vou botar ele.
Pô, graças a Deus eu joguei muito. É E mesmo? passou na TV, então a audiência aumenta. E aí todo mundo começou a falar, caraca, olha o Peck aí e tal. E aí, graças a Deus, eu joguei bem esse jogo contra o Flamengo. E logo contra o Flamengo, que desde a base é Vasco e Flamengo, é o maior clássico. E aí comecei minha história ali no Sub-20, porque o treinador falou, opa, posso contar com ele agora. E aí fui, e aí no outro jogo já fiz outro gol, e aí no outro jogo fiz outro gol, aí o titular voltou. Aí o titular voltou no meu lugar, e aí eu entrei no lugar dele nesse jogo, fiz outro gol. Uau. Aí veio um Vasco e Atlético Paranaense, Sub-20, e aí eu comecei no banco também, porque o titular era muito bom jogador, e ele era mais velho também. E aí o treinador botou ele. E aí o jogo tava 2-2 contra o Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Faltando 15 minutos para acabar, o treinador me coloca. Eu vou lá e faço 3 gols. 3 gols. 3 gols em 15 minutos? Em 15 minutos. Que isso? Aí acabou o jogo 5-2, aí começou. Aí Peck, foi. Peck, Peck. Começaram a falar Peck, Peck, Peck. Peck, Peck. E aí mantive a sequência de jogos. Aí teve um jogo Vasco e Chapecoense, passou na Band. E aí o time profissional tava assistindo. E aí eu joguei muito bem, graças a Deus. Aí acabou o jogo, o professor Luxemburgo mandou o diretor do profissional me ligar e falou, olha, Peck, pega as tuas coisas, que amanhã o jogo foi domingo, amanhã, segunda-feira, você se apresenta aqui no profissional. O treinador gostou de você. E não era qualquer um, né? O Vanderlei Luxemburgo, que tem uma história aí no futebol. Sim. E aí eu cheguei no treino e ele se encantou comigo. E ele falou, esse menino não desce mais pra base, não. Ele vai ficar aqui comigo no profissional. E aí eu comecei minha trajetória no profissional em 2019. Qual foi seu primeiro jogo? Foi contra o Bahia, em São Januário. Caldeirão lotado. Eu lembro que eu ficava aquecendo, olhando assim o caldeirão. Falei, cara, que sonho de criança realizado. E aí o Lucha me chamou, eu já saí correndo, doido pra entrar. E graças a Deus eu fiz minha estreia dia 7/9 de 2019. Legal. E o interessante que eu levo é que não é no meu tempo, não é no nosso tempo. Porque era um ano que eu tava quase desistindo de tudo, porque eu vi que tava difícil para mim. Eu olhava lá, eu não ia para a Copa São Paulo, eu não ia para RS, e meus pais também uma pressão dentro de casa, e eu falei, caraca, será que tudo que a gente fez vai por água abaixo logo agora? E Perto, né, cara? Deus é tão maravilhoso que nesse ano que eu achei que ia dar tudo errado, foi o ano que eu tive a minha maior alegria, que foi virar profissional. Legal. Então, é confiar sempre em Deus, sabe? E no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. E qual foi o primeiro gol? O primeiro gol foi contra o Red Bull, que eu falei. Ô, louco. Mas o mais importante foi contra o Palmeiras, né? Lembrar Foi o mais aqui que o importante, Felipe foi o não mais estava aqui na hora, só lembrar para ele. Esse é fanático. Palmeirense? Esse vai merecer. Mas foi contra o Red Bull lá, Lá, em Bragança. lá em Bragança. Legal, legal. É, o time do Red Bull nessa época tava muito bom, em 2020. É que aí foi até na... Não, foi na Tava Série A. Tava foi B. na Série A. Ah, tava na- Era tá. o Claudinho, Claudinho. o Arthur, Claudinho, o time Arthur. bom pra caramba. Nossa, aquele time. Saudades, Não, inclusive. aquele Saudades. time tava bom time. Pegou a Libertadores, né? É. Foi bem mesmo. Muito legal. Desafio. E aí, então, você entra no profissional e aí começa essa história aí. E qual que são seus sonhos, assim? Só antes de entrar nessa pergunta, você falou que o Luxemburgo te subiu. Aí até uma curiosidade, ele falou assim, esse menino não volta mais na base, vai ficar aqui comigo. Aí tem troca de treinador. Depois disso, não tem mais risco? Ou tem? Então, todo dia eu tinha que mostrar meu futebol, entendi. porque Todo dia é um quando risco. muda treinador, é porque a gente tem idade, sabe? Tipo, pode descer. Porque eu subi com 18 anos, então eu tinha... 2 Eu anos tenho até ali. 20 anos, entendeu? Então, se eu não tivesse rendendo lá em cima... Ia descer. E eu desci uma época. Ah, é? Uma época com um treinador português, ele chegou lá, gostou muito do meu futebol, mas falou que o meu corpo não daria para aguentar. O Vasco estava na Série A. E foi muito difícil, foi ver a pandemia. E aí eu desci pro Sub-20 e eu tinha pego Covid, então eu tenho asma, então para mim ficou um pouco mais difícil assim correr, sabe? Sim. E aí, nos meus primeiros jogos no Sub-20,
consegui fazer nada. Tipo assim, porque o que espero? Quando tu tá no profissional e tu desce pro sub-20... Arrebentar, né? Entende? E nos 2, 3 primeiros jogos eu não consegui render. E aí, minha cabeça já ficou... Falei, caraca, não tô conseguindo render no sub-20, onde eu saí e tal. E aí, me firmei sempre confiando em Deus, sempre. Isso eu acho que é a minha maior qualidade, assim, sabe? É sempre entregar nas mãos de Deus e confiar nele, sabe? Eu confio muito em Deus e sei que é tudo no tempo dele. E eu entendi que era tempo de eu descer, porque no profissional também não ia jogar. Não ia estar jogando. E era mais importante. Só que, tu entende? Tu desce com uma expectativa e nos 3 primeiros jogos tu... Caraca, eu não consegui render. Então... E aí eu fiquei meio chateado, ficava em casa pensativo, né? Porque se eu não rendesse aqui, como é que eu ia voltar pra lá, entende? Então, botei minha cabeça no lugar, me tranquilizei e falei, se é o tempo de eu estar aqui, então eu vou dar o meu melhor aqui. E aí eu comecei, treinando todo dia, firme, porque às vezes acontece o quê? Do jogador que tá no profissional descer pra base, descer tipo, não vou treinar. entende? Relaxado, né? E eu falei, não, eu não vou ser assim, eu vou virar essa chave, vou lá e vou mostrar meu futebol e vou voltar pro profissional. E minha mãe e meu pai me apoiando sempre. E eu acho que foi um dos anos mais incríveis na minha vida, pra tu ver como Deus é maravilhoso, sabe? E meu pai falava, calma, tu tá dando um passo atrás pra dar 2 na frente. E aí eu desci pra base, e aí, como eu falei, no início não fui tão bem, mas logo depois já voltei minha confiança no meu futebol e eu tava precisando disso, porque eu não tava jogando lá em cima, sabe? Eu tava treinando. Sim. E jogador gosta de jogar, não é só treinar, sabe? O jogo que é o principal. E aí eu voltei a ganhar minha confiança, voltei a fazer minhas jogadas, voltei a fazer gol. E aí eu fui campeão do Carioca, fui campeão da Copa do Brasil Sub-20, um título inédito que o Vasco nunca tinha conquistado. E eu fui fundamental assim no título. Então, tipo, Deus é maravilhoso, só tem que falar isso, sabe? E olha como é incrível Deus, como ele faz tudo. E aí, esse treinador caiu do time. Esse português? Isso. E adivinha quem reassumiu o time? Luxemburgo. Brincou. Aí ele falou, o que o Peck tá fazendo lá embaixo? Já manda ele vir de volta. E foi quando eu comecei realmente a render no profissional. Com o Luxemburgo em 2021. Né? Então... Até antes de você falar eu queria que você falasse um pouco, né, do que você sonha, assim. A torcida do Vasco também é uma torcida bem apaixonada. Muito. É incrível a torcida do Vasco. Assim, eu percebia. Tem uns vascaínos lá perto da gente que... Né, Nossa, não, mas verdade. Realmente é uma torcida, assim, que tá muito ali com o time, muito presente. Agora, ao mesmo tempo, é uma pressão, né? Muito. É uma pressão muito grande isso, né? Como é que você lida com isso, assim? Então, jogador de futebol sofre muita pressão, assim, sabe? Ainda mais clube grande. E eu, graças a Deus, eu só joguei no Vasco. Então, eu cresci desde pequeno sabendo o que é o Vasco. Então, eu fui me acostumando a saber o que é um clássico, o que é um Vasco-Flamengo, um Vasco-Fluminense, Botafogo. Mas, claro, quando muda pro profissional é muito diferente. É mais pesado as críticas. Eu vi o podcast do Lucas, ele falando sobre isso, e realmente acontece muito. Você tá aqui... E um jogo tu já vai pra cá, entende? Então, é muito difícil, mas é o que eu falei, eu me apego muito em Deus, sabe? E é a paz que Ele me dá. E a paz de saber que Ele tá no controle de tudo. E sobre o processo, é saber respeitar o processo e aprender o que o processo tá querendo te ensinar, o que Deus tá querendo te ensinar nesse processo, nesse tempo de pressão, de crítica. E a torcida do Vasco é uma torcida imensa, apaixonada. Cara, é incrível a torcida do Vasco, que a gente vai jogar lá no Nordeste, os ingressos esgotam. A gente vai jogar em Brasília, os ingressos esgotam. A gente vai jogar lá no Sul, os ingressos esgotam. Então, a gente sabe como é jogar no Vasco. Sabe que tem essa pressão. Não tem pra onde correr, sabe? É o Vasco da Gama, é um clube multicampeão aí. Gigante. Então, assim como os outros clubes, que a pressão é igual ou menor ou maior, mas sempre existe pressão. E na vida do atleta, do jogador, não tem como a gente correr disso, sabe? E aqui no Rio, assim, você... É possível você andar na rua, ir no shopping e tal, ir no restaurante e tal, ou você encontra uma pressão assim, ó? Então, depende da fase do nosso time, né? Se a gente tiver bem, jogando aí é bem, só iFood, ganhando. se tiver mal é só iFood. Só iFood. E olha lá, não pode encontrar com o Dependendo do entregador. motoqueiro.
Mas Entendi. eles respeitam muito. Sim. Eu nunca tive nenhuma com Sem torcedor, eles respeitam bastante. Mas eles falam, e o nosso Vascão? Mas dá aquela hein?" zoada. E o nosso Vascão? Aí eu falei, calma, é o processo, vai dar Vai dar certo. certo. E graças a Deus a gente subiu pra Série A, né? E agora é o processo e a gente voltou a ganhar agora contra o Cuiabá. Tava 6 jogos sem vencer. Realmente é difícil passar por isso. Mas, como eu falei, a gente crê em Deus e entrega nas mãos dele. E graças a Deus a gente venceu aí contra o Cuiabá. Dedicamos até a vitória pro Gui. Legal, legal. Que legal. E agora é continuar trabalhando firme e embalar essas vitórias, se Deus quiser. Vai dar isso certo, aí. vai dar certo. E quais são os sonhos, assim, do PEC? Assim? 22 anos, muita coisa pela frente ainda, assim. Que Então, meu maior sonho era virar jogador profissional Uhum. pelo Vasco e graças a Deus eu consegui realizar esse meu sonho, o sonho da minha família. E todo jogador tem o sonho de jogar na Europa, né? Sei. Um dos meus maiores sonhos é jogar a Champions League Legal. e chegar à seleção brasileira, claro, consequentemente. E o que eu tenho em sonho assim em mente é, primeiramente, é jogar a Champions League e a seleção brasileira, que eu acho que é o top, assim, o nível máximo assim do futebol. E a Copa do Mundo, claro. Sim. Muito legal. Deve ser louco, né? A experiência de ouvir aquele hino da Champions, né? Pô, deve ser absurdo. Eu ouço Eu no fiquei FIFA imaginando- toda semana. Eu fico imaginando isso, Cara. tipo, sonhando todos os dias. Eu acho que vai passar um filme, sabe? Quando eu estiver lá escutando o hino da Champions League, olhar pro céu e agradecer a Deus. Isso é Que demais. legal. E aí eu gosto de fazer uma outra pergunta, né? Porque a vida do jogador de futebol ela é curta, né? Comparada a outras profissões, né? Um médico, se quiser com 70, 80 anos tá atendendo, um juiz, né? Um Verdade. advogado, pastor, qualquer outra profissão, né? Mas a do jogador ela é mais curta porque depende do corpo dele, né? Depois do PEC parar, né? Sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, sei lá até quanto tempo você vai jogar. O que você pensa assim? Vou ser bem sincero, eu penso em ser pastor, pregar a palavra de Deus em todos os momentos, claro, mas eu penso em ter uma função assim na igreja, Que sabe? legal. E eu acho que eu gosto muito de falar, como eu falei, de Deus, de Jesus. Eu me sinto feliz, me sinto bem em falar do amor de Deus, sabe? E eu creio que, se Deus quiser, eu posso virar um pastor aí. Que legal. Tem alguns, né? Tem alguns. Tem. Ricardo Oliveira. Ricardo Agora Oliveira. o Firmino tá Firmino, mandando ver também. bênção agora. demais, né? Legal. Eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores assim se posicionando. E eu fico muito feliz também, como você falou, né? 22 anos e tal, porque a maioria que eu vejo dos jovens jogadores, eles não estão nesse caminho, entende? E eu quero ser um exemplo assim para essa geração, sabe? Se aproximar de Jesus, sabe? Então, como eu falei, eu busco diariamente, eu oro todos os dias, porque eu vejo essa geração, uma geração que pode impactar as nações, sabe? Sim. E eu creio que essas gerações têm que ter jovens que se posicionam. E isso tocou muito no meu coração. O pastor Léo também fica em cima de mim. E também de fazer vídeos, falar da palavra de Deus, sabe? E realmente viver aquilo que tu tá pregando. Exato, Que é o exato. principal. Para mim, o principal é você falar e viver aquilo que você tá falando. Porque o exemplo arrasta. Sim. Então, fico muito feliz e espero estar sendo canal de bênçãos aí na vida das pessoas, usado por Deus. Muito bom, muito bom. Eu tenho legal. certeza. Porque depois desse período, é lógico que você já consegue começar a viver o pastoreio. No sentido de cuidar de pessoas, de discipular, de pregar. Mesmo sendo um jogador, você já vai estar fazendo isso, né? Sim. Mas lógico que depois, com muito mais tempo, né? Você vai poder se dedicar ainda mais a isso, se for a vontade de Deus Sim, se for para a você. Mas eu acho muito legal porque você tem o conteúdo do evangelho e tal, mas para você chegar numa pessoa e ela te ouvir, ela muitas vezes quer saber, mas quem que é você, né? Então, com toda essa construção de uma vida, de uma carreira, você vai ter acesso a muitas pessoas em muitos lugares e pessoas que a gente não vai alcançar, que você vai poder chegar lá e vão te influência. ouvir primeiramente porque, é o jogador ali, né? Mas depois pelo conteúdo ser tocado, isso vai ser muito legal. É o que eu falo nas minhas orações, é sempre isso. Tudo ser para honra e para glória de Deus, sabe? Aonde eu for, eu peço para que Deus vá comigo, com a presença dele, sabe?
e que Ele possa me usar da maneira que Ele queira. Amém. E eu sempre falo, eis-me aqui, Senhor, para ser usado por Ti. Amém. Quais foram grandes influências na sua vida, assim, no futebol, assim, né? Caras que você olhou e te abençoou muito. O Castan, o pastor Léo, assim, o Castan, que eles plantaram a semente lá no Vasco da Célula, eles iniciaram. Então, glória a Deus pela vida do Leandro Castan, que jogou no Corinthians há muito tempo. Jogou lá no Vasco, teve uma carreira incrível no Roma. Ele foi um dos pilares, assim, de jogadores. Hoje eu vejo o Firmino. Legal. Vejo... Agora tem mais perto de mim o Léo zagueiro, o Jairzinho também. Então, eu creio que todos os jogadores, assim, sabe, que realmente dedicam sua vida para o Senhor. Tem o Souza também, que jogou no Vasco, isso. Ele também prega direto, eu vejo, acompanho, sigo ele. Entre outros, assim, que eu ainda não vi, sabe? Mas os que eu vi, assim, foi o Firmino, o Castan, o Souza. Então, glória a Deus pela vida deles. Que legal. Legal. O Lucas, que veio aqui, né? O Lucas esteve aqui Eu com a assisti gente. o podcast de vocês anteontem ou ontem. Botei lá no iPad, fiquei assistindo, legal. foi bênção demais. Então, como você falou, né? Às vezes a nossa influência, sabe? Eu creio que com a graça de Deus, Ele nos abençoou com isso. Então, a gente tem que usar isso a favor para honra e glória dele, como eu falei. Muito bom. Bom demais, hein? É isso aí. Obrigado. Pô, Obrigado eu que por esse agradeço. tempo, cara. Que Top prazer. demais. Vai. Prazer Que foi alegria. meu. E que o Senhor continue te abençoando, te dando Amém. graça, te dando discernimento Sim. e sabedoria. Assim, eu acho que o Arthur pode confirmar a impressão que a gente tá, que a gente não está diante de alguém de 22 anos, Pô, mas alguém muito mais maduro. E eu ouvindo isso de creio, você e eu creio que isso é algo do Espírito, né? Sim, Espírito. Porque Deus está te amadurecendo mais Amém. rápido para que você possa se posicionar no meio de tudo isso, ser luz lá. Então que Deus continue te dando, cara, sabedoria Amém. para navegar Obrigado. tudo isso, ouvir a voz dele, ser direcionado pelo Senhor aí, para que muita gente seja alcançada. Amém. Glória a Deus. Meu intuito é esse, usar aquilo que Deus me dá para honra e glória do nome dele. Valeu, Peck. É isso. Meus amigos, você que ficou aqui nos assistindo, nos ouvindo, você que está nas plataformas de podcast aí, obrigado por esse tempo. Queria te fazer um pedido, cara. Se inscreve aqui no canal e também pega esse link, sai mandando pra todo mundo. Você deve conhecer um vascaíno aí. Manda pra ele, ou até pra alguém que não é vascaíno, que ama futebol. Sai mandando pra todo mundo aí. Eu tenho certeza que muita gente vai ser impactada por essa conversa, por esse testemunho, ok? E também, como eu disse, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. E eu espero vocês na Conferência de Zascope, 11/11, lá em São José dos Campos, vai ser incrível. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu, Tu. Valeu, mano.